Esse aqui vai ser um vídeo um pouco mais rápido, mais diferente. Acabei de pegar o celular para gravar aqui agora, no meio do meu horário de almoço. E eu tava pensando aqui sobre o que te faz ser um dev melhor. Se você quer melhorar como desenvolvedor, o que você pode fazer com relação a isso? O que eu fiz durante a minha carreira, durante a minha jornada para melhorar como dev? E queria passar essa visão para vocês hoje, beleza? Bom, eu acho que essa pergunta, ela tem muitas respostas, então eu vou passar algo para vocês nesse vídeo e eu tenho certeza que vocês perguntassem para diversos outros devs, eles iriam responder coisas diferentes ou parecidas com as minhas, né? Eu acho que cada um vai ter a sua definição do que é isso. Mas tem coisas que a maioria das pessoas concorda e tem coisas que eu vou falar com base na minha experiência, né? Hoje eu tô com quase 3 anos aí de carreira, já trabalhei para 2 empresas lá de fora, então tem uma bagagem legal, então por isso que eu acho que isso pode ajudar vocês, beleza? Então, primeira coisa que eu quero falar para você, que quer melhorar como dev, profissionalismo. Tá? Isso é simples, isso é muito simples. O que é profissionalismo? É você se portar, você ser uma pessoa profissional. E eu acho que o erro que talvez você possa ter é você achar que por você ter pouca ou nenhuma experiência, você não pode ser profissional em algo, tá? E isso é uma mentira. Durante a minha carreira, eu entendi que você ser profissional tem mais a ver com a forma que você se porta no seu trabalho do que com a sua experiência de fato, tá? Tanto que você pode ter muito tempo de experiência e você agir de forma não profissional, certo? Então, profissionalismo é algo que você tem que implementar desde o início da sua carreira. E isso vai abrir muitas portas para você. Então, para entender profissionalismo, o que é você não ser profissional? Você não ser profissional é você agir como que o seu trabalho fosse uma coisa qualquer. Você não ter seriedade no seu trabalho e você não ser proativo no seu trabalho. Então, sabe quando você está começando e, sei lá, às vezes o cara que é sênior na sua equipe, ele tá com 1001 coisas para resolver e aí você tira o tempo dele para tirar uma dúvida que você poderia facilmente pesquisar, perguntar para o ChatGPT ou investigar mesmo, né? Um problema que se você ficasse ali 1-2 horas, você achava uma solução, sabe? Então, às vezes, você ter essa atitude de constantemente perguntar as coisas. Acho que, cara, outra coisa muito importante de profissionalismo, né, que define se você é uma pessoa profissional ou não, é comunicação e qualidade, né? Quando eu digo comunicação, é o seguinte. Por exemplo, uma coisa é eu chegar para você, sei lá, vamos dizer que você é o meu superior na empresa. E aí você me pediu uma coisa, só que ela não tá pronta ou não tá funcionando ainda. Uma coisa é eu chegar pra você, e isso assumindo que você é um cara técnico, né? Um sênior do meu time, por exemplo. Uma coisa é eu chegar pra você e falar, cara, isso aqui não tá funcionando, não sei por quê, né? Eu chegar pra você e falar, não tá funcionando. Aí você me pergunta, mas por que não tá funcionando? Aí você fala, não sei. Cara, tipo, você percebe que você tá me dando nada sem uma explicação de nada. E isso mancha muito a sua imagem, porque parece que você não se preparou ou que você não tá nem aí para o que você está fazendo. Às vezes não é essa a realidade, às vezes você realmente tentou várias coisas e tal, e você não conseguiu achar uma solução adequada, mas você precisa comunicar isso para aquela pessoa. E com uma outra dica que eu vou dar para vocês já agora, é que conforme o tempo passa na sua carreira, você tem que aprender a arte de você dar o máximo de informação possível no mínimo de tempo, ou com o mínimo de palavras possível, sabe? Essa habilidade, na verdade, de você saber expressar muita coisa com pouca palavra é fundamental, né? É assim que você faz um pitch de vendas, é assim que você escreve um bom currículo e é assim que você se comunica com as outras pessoas de forma mais eficiente. Mas o ponto é esse. Por mais que você tenha tentado e feito várias coisas, a outra pessoa que você está se referindo, ela também precisa saber isso. E muitas vezes você não tem essa consciência. E se você só chega pro cara e você não comunica nada, ele vai achar que você tá despreparado, não tá nem aí, não tentou o suficiente. Então, eu falei sobre comunicação e eu falei sobre qualidade porque, cara, muitas vezes quando você tá começando, garanta a qualidade das suas entregas, sabe? Não faça de qualquer forma. Quantas vezes quando eu tava começando, eu tinha que montar uma aplicação. Aí eu montava, eu ia testar, eu ia fazer uma demo ali ao vivo.
com alguém da minha equipe e o negócio quebrava, sabe? No meio da demo, no meio da apresentação. E, cara, isso é muito feio. Tipo assim, isso quebra a sua reputação, isso só comunica para as outras pessoas que você não tá nem aí pro que você tá fazendo, que você não é profissional. Então, tudo isso que eu tô falando, isso faz parte, isso constrói ou desconstrói a sua imagem e a sua reputação como um bom profissional. E você vai perceber que profissionalismo não é uma coisa que é restrita a desenvolvedores, mas toda profissão que existe, existem pessoas que são profissionais, pessoas que não são profissionais. Mas se lembra que profissionalismo não depende do seu conhecimento e do seu tempo de experiência. Você pode ser um júnior, um estagiário e ser um cara extremamente profissional, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero passar para vocês serem devs melhores. Segunda coisa para você ser um dev melhor é você parar de fugir da dor. E o que eu quero dizer com isso é que eu já me vi em muitas situações onde eu queria construir um projeto do zero, ou aprender uma coisa nova, ou investir tempo para fazer algo. O começo, eu começava com tudo, né? Eu montava minha aplicação, pesquisava, elaborava as coisas lá, tudo bonitinho. Só que existe um momento em que a coisa fica feia. O código fica feio, você começa a encontrar erros e bugs e problemas. Eu acho que no começo de qualquer coisa, a gente sempre idealiza e romantiza, tá? Tudo na vida é assim. Uma viagem, um relacionamento, o começo é maravilhoso. Depois que passa o começo, você começa a ver os problemas, né? Os problemas, eles começam a aparecer. E o crucial é que quando eles aparecerem, você não fuja deles. Porque esse processo de você ver os problemas e você resolver eles, você passar pro outro lado, cara, ele te dá muito mais experiência, conhecimento do que você abandonar ele e começar uma coisa nova. Então, eu já fui a pessoa que queria fugir dos desafios, que queria fugir das coisas difíceis, queria deixar pro fulano resolver. E isso vai te atrasar, porque o cara que pega as coisas mais difíceis é o que vai crescer mais na carreira. Então não tenha medo de você enfrentar desafios, de você pegar um problema difícil e complexo, porque isso vai te forjar. E a terceira e última coisa que eu quero dizer para você melhorar como dev, que se relaciona com uma coisa que eu já falei que é profissionalismo, é simplesmente a sua comunicação. É a sua comunicação e é a forma como você se porta para as outras pessoas, tá? Eu acho que existe sim a parte técnica que você precisa aprender como desenvolvedor, mas a parte não técnica é tão importante quanto a parte técnica. E eu acho que o seu crescimento de carreira ou dentro de uma empresa, ele depende muito mais da sua comunicação, das suas soft skills, do que a sua técnica. Porque, cara, a técnica, ela é mais fácil de ensinar para uma pessoa do que a comunicação, do que as coisas não técnicas. Então, por isso que as coisas não técnicas são mais valorizadas. Então, construa essas habilidades, porque elas vão agregar não só dentro da sua empresa, quando você precisar comunicar com a sua equipe e tudo mais, mas isso vai te ajudar quando você quiser procurar outras oportunidades. Que para você passar por processos seletivos, escrever um bom currículo e tudo isso, você precisa dominar a comunicação. Então aprenda isso como se você estivesse aprendendo uma linguagem de programação, sabe? Como se fosse uma coisa técnica mesmo. Esses são os conselhos que eu quero dar para vocês, baseados na minha experiência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.